Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vou te contar uma história. Noé era um cara muito bom e Deus falou para ele construir a arca. Talvez você não acredite nessa história, mas talvez essa história ela se sirva para você como um arquétipo, ou seja, uma forma prototípica de agir. Noé construiu uma arca e vários animais entraram na arca. E ele chamou todo mundo para entrar e ninguém quis entrar. Somente entrou ele, a mulher, seus 3 filhos e as suas 3 noras, ou seja, 8 pessoas. E aí você vai perguntar para mim assim: ô João, mas que idiotice é essa? Por que você está falando essa pregação? Você está querendo me doutrinar? Não é nada disso. Eu quero que você perceba que muitas vezes a arca do conhecimento que você está construindo para a sua vida e sua família, muitas vezes não vão entrar outras pessoas. Essa arca não vai entrar outras pessoas. É mais fácil entrar os animais do que as próprias pessoas com as quais você convive. E muitas vezes a gente tenta convencer as pessoas das nossas verdades, porque muitas vezes a gente não está muito convencido de que elas são realmente verdades importantes. E a gente tenta passar pelo crivo da sociedade para ver se realmente elas são tão relevantes, tal qual nós imaginamos que sejam. E muitas vezes a validação social ela é tão atroz que a gente acaba pensando que a gente está errado. Às vezes 99% das pessoas estão contra a gente. E o 1% que existe somos nós e aquelas pessoas com as quais nós convivemos. E às vezes nós achamos que nós estamos errados. E muitas vezes as pessoas com as quais nós estamos convivendo, é elas que estão erradas. Porque existe uma coisa que chama negação da morte. As pessoas não querem acreditar que a vida vai ter um fim. Porque quando você percebe que a vida tem um fim, você tem a entrega. Você tem que entender que quando você percebe que a vida pode acabar aos 80, 100 anos, mas pode acabar amanhã, a gente vai ter a responsabilidade, a autorresponsabilização e o compromisso pela realização dos nossos projetos pessoais. E muitas vezes as pessoas, por problema de autoestima, problema de relação afetiva, né, as questões primitivas relacionadas à sua ancestralidade, às vezes até a sua classe social, às vezes é o período histórico pelo qual a família passou, às vezes a família era muito rica e depois ela ficou pobre de uma vez, de uma hora para outra, e aí deu uma depressão na família e consequentemente criou um ceticismo muito grande, uma descrença muito grande na família. Não sabemos quais as histórias que estão passando por vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Mas eu quero dizer para você que é importante não negar a morte. Você vê que a cigarra e a formiga, a cigarra ficou o tempo todo negando que existe o inverno. E muitas vezes nós negamos que existe o inverno porque às vezes a gente não quer assumir a responsabilidade para poder realizar os nossos projetos. Porque quando a gente começa a botar a mão na massa, uma coisa é você acreditar teoricamente como que se faz uma arca. Outra coisa é você construir a arca da sua vida, os seus projetos pessoais que irão perpassar pelas suas inundações emocionais e os seus sequestros emocionais e as tempestades da sua vida. Então, oikos, né, a casa, a arca, que em grego significa corpo também, que também deu origem a planeta, oikologos, né, ecologia. Eu quero dizer para você que da mesma forma como você constrói seu corpo, você constrói sua casa, você constrói sua vida, você constrói seus projetos pessoais. Mas que você entenda que muitas vezes as pessoas não vão validar aquilo que você acredita para a sua vida, porque isso mexe com o compromisso e a responsabilidade de cada um. Como que uma pessoa, hoje eu entendo, quero dizer para você que fazer um adendo aqui, hoje eu entendo porque que uma pessoa muito tempo atrás, ela estudava e ela ficava angustiada a ponto de ficar louca. Porque eu sei que depois que eu li Pierre Bourdieu e Edgar Larry, e depois que eu li Paulo Freire, depois que eu li Edgar Morin, e depois que eu li Jacques Delors, eu pude perceber que existem pessoas que participam da corrida da vida semelhantemente à corrida de São Silvestre, que antigamente era de 46 quilômetros e agora baixou a quantidade de quilômetros. Mas enquanto alguns começavam lá da Praça da Sé em São Paulo, algumas pessoas começavam lá da Patagônia. Eu sei que existe um atraso econômico, cultural, social na sociedade brasileira, mas nós temos que entender que a sociedade brasileira também, assim como qualquer sociedade, existe uma corrida 4 por 100.
que é aquela que passa o bastão, corre 100 metros e passa o bastão. Então a nossa ancestralidade, ela passou o bastão de um para o outro, até chegar aos nossos dias. Então, se bem ou mal, cara, não tem jeito, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e o nosso compromisso pela mudança e fazer a nossa arca, e fazer com que os nossos medos, as nossas angústias, as nossas sombras do passado, os nossos traumas, as nossas rejeições, esses monstros ou esses animais entrem na nossa arca juntamente com a nossa família. Então eu quero conclamar você para que você tenha ideia que a coisa mais importante que você tem é a sua família. E que independentemente se você quer virar para a esquerda, para a direita, que você lembre também de outra história da Bíblia, que é a história de Ló, que ele estava em Sodoma e Gomorra, na putaria, na zoação, e um dia ele quis sair de lá, porque Abraão, que era o pai da fé, que era primo dele, falou que o tio dele falou para ele sair de lá. E Deus o libertou. E aí na hora que a Ló saiu, só falaram para ele assim, ó, você não olhe para trás. Aí ele e as duas filhas seguiram em frente, mas a sua mulher olhou para trás. E muitas vezes os nossos sentimentos hesitantes, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, fazem com que nós olhemos para trás e esquecemos que o nosso caminho é para frente em busca do nosso destino, do nosso legado, da nossa missão, que é a realização dos nossos projetos pessoais. Então que você fixe nisso, que você construa sua arca, coloque as bicharadas dos seus monstros, tudo aí dentro e vá em frente. Porque muitas vezes só nós estaremos certos. Porque as pessoas nesse mundo, elas sabem que o sucesso, ela vem a longo prazo. E muitas vezes serão os nossos netos ou os nossos bisnetos que comerão o fruto e serão o sal e a luz da terra nesse mundo. E muitas vezes nós vamos batalhar para conseguir, e não será tão grande o nosso retorno. Mas nem será por isso que nós iremos desistir, porque alguém precisa começar essa luta. Alguém precisa começar essa corrida do ouro. E que então seja eu, que seja você. Não negligencie. Dê o seu exemplo. E quando você pensar nos seus filhos, que eles estão machucados, que eles estão angustiados pelo futuro deles, você fale para ele, o futuro nosso começa agora. Então, meu filho, construa sua arca, porque a minha eu já construí e você está indo nela. E que o meu teto seja o piso da sua realidade no sucesso e na realização pessoal. Tá bom? Um abraço para você e se cuida.